Bom dia, nono ano. Vamos continuar então com a explicação da aula 47 de língua portuguesa do nono ano, e o conteúdo desta aula é continuação de leitura e análise do gênero notícia. Então, vamos lá, na aula 47, nós temos a continuação da notícia que nós começamos a ler na aula 46, certo? Então, novamente nesta aula nós temos algumas questões, algumas perguntas para reflexão, certo? Então, quais perguntas são essas? Que atividades você realizaria ou gostaria de realizar se tivesse de ficar uma semana sem utilizar a TV ou internet? Vocês já pararam para pensar nisso? O que vocês fariam se ficassem uma semana sem TV e internet? O que será que nós poderíamos fazer em uma semana sem estar ligados à tecnologia? Outra questão. Em sua opinião, a felicidade ou infelicidade e tristeza podem estar condicionados ao tempo em que as pessoas passam conectadas às mídias digitais ou utilizando dispositivos eletrônicos? O que vocês, aqui é uma questão assim, vocês concordam com a notícia que vocês leram, com o estudo, né, que de acordo com a psicóloga, né, a professora, ela diz que o tempo em que os adolescentes passam nas mídias sociais interferem na felicidade ou infelicidade dos adolescentes. E vocês, parando para se analisarem, fazerem uma autoanálise, uma autoavaliação, o que é que vocês diriam? Será que essa psicóloga tem razão ou não? Bom, então, né, vamos pensar nisso, que é um assunto bem importante e vem bem a calhar nos nossos dias que nós estamos vivendo. Aí, vocês pensem lá nas questões de vocês, não precisa responder aqui, é só para vocês refletirem mesmo. E aí vocês vão para a leitura da continuação da notícia, certo? Aqui a notícia vai trazer mais dados, mais detalhes a respeito do estudo, é bem interessante. A professora gostou bastante da leitura. E daí, no finalzinho aqui, nós vamos analisar, né, o que está dizendo aqui na notícia. Então, em primeiro lugar aqui na flechinha, nós vamos analisar a expressão de longe, né, que é usado aqui na notícia, certo? Aqui no último parágrafo, ó. Quando o autor, né, a autora da notícia escreveu ali, ó, de longe a maior mudança na vida dos adolescentes. O que esse de longe significa? Ela exprime uma comparação, uma superioridade absoluta, né? Então está sendo comparado o que aqui, né? Como que os adolescentes viviam antes de 2012 e depois de 2012 e 2016 ali com o maior, depois que passaram a ficar mais tempo, né? Os smartphones se espalharam, né? As pessoas adquiriram mais smartphones, e daí qual que é a mudança que ocorreu na vida dos adolescentes foi muito grande, né? Foi uma comparação assim que dá indica superioridade absoluta, certo? Na segunda flechinha, o que está sendo chamado a atenção aqui é na expressão desses aparelhos. Então, desses aparelhos refere-se a dispositivos eletrônicos, então é um elemento de coesão referencial aqui na notícia. E na terceira flechinha é quando é utilizado aqui no texto a expressão por outro lado. Então, o que significa esse por outro lado? Significa uma ressalva do que foi dito anteriormente. Então, qual que é o contexto aqui? Que a pesquisadora, né, coloca aqui no estudo dela que os adolescentes não podem ficar muito tempo nas mídias sociais, utilizando os recursos da internet, certo? Porém, né, por outro lado, a abstinência total também não leva à felicidade. Então, então não significa que se deve deixar de usar as tecnologias, né, as mídias sociais, as redes sociais, não.
né? Então, por outro lado, então, assim, os adolescentes não podem ficar muito tempo nas mídias sociais, nos celulares. Porém, né, por outro lado, a abstinência total também não vai resolver, não vai levar à felicidade. Então, esse por outro lado, ele indica o quê? Uma ressalva, certo? Aí, na última flechinha aqui, nesse parágrafo aqui, está apenas fazendo a comparação do livro, né, O Menino Sem Imaginação, e a notícia, comparando as duas temáticas, certo? Então, aqui também já faz uma comparação, nos leva a fazer alguns questionamentos, algumas reflexões, né, sobre o uso aí das mídias sociais, ok? Então, a aula... daí aqui ainda tem mais um pedacinho aqui na outra página, né? Então, assim, quando nós lemos uma notícia, então nós temos que identificar o que é fato e o que é opinião, certo? Então, assim, fato é aquilo que aconteceu, é o fato em si. A opinião é a interpretação dos fatos, certo? Então, assim, geralmente nas notícias, se é posto alguma opinião, essa opinião vai ficar sempre entre aspas, tá? Por quê? Para a gente já saber assim, não, esse trecho que está entre aspas é uma citação, é alguém que disse alguma coisa. Porque a notícia, ela vai focar o quê? Geralmente, assim, é só nos fatos em si, tá? A notícia não foca na opinião. Pode ter opinião? Pode, mas assim, se tiver, vai aparecer entre aspas, ok? Então, vamos lá para as atividades da aula 47. Então, olhem só. Na aula 47, então, nós temos aqui um texto, né, que é uma notícia aqui também, ó. Uma notícia sobre um menino lá que vai estar praticando karatê, ele é de Tocantins. Tocantins, ele vai vir para Santa Catarina, em Joinville, ó. Viria, né? Ele veio, isso que já aconteceu. Então, ele assim, ele estava disputando um torneio de karatê, certo? Aí nós temos duas questões aqui. A primeira delas é o assunto principal da notícia. Então, vocês vão ler aqui, leiam a notícia, daí leiam as alternativas e marquem qual que representa o assunto principal, certo? O assunto principal sempre tem a ver com o título do texto, ok? E a segunda questão vocês vão ver aqui o